Eu sou Arno Paulos, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Hoje eu tenho uma palavra para você, que na verdade é a continuação do que nós começamos a ministrar na semana passada, sobre os ciclos de Deus, sobre o tempo e os tempos de Deus na nossa vida. E eu quero, ainda sentado como você está, orar com você nesta hora. Pai Celestial, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de estarmos juntos nesse final de domingo, nesse início de semana. Pai, como é maravilhoso sabermos que a boa mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Obrigado uma vez mais por esse grande livramento do Alexandre, para toda a sua família. Pai, obrigado pela maneira como o Senhor nos conduziu durante essa semana. Estamos aqui em pé diante do Senhor por causa da Tua obra, Senhor, na cruz do Calvário. Pai, declaro sobre cada um que está conosco, cada um que nos acompanha online, a palavra de plena paz. Declaro a palavra de amor com fé em cada coração. Se porventura alguém opresso, triste ou enfermo em nosso meio, declara a palavra de libertação, de alívio agora, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, uma vez mais nós nos expomos à Tua ministração, à Tua palavra, à Tua glória, ao Teu fogo, ao Teu bálsamo, ao Teu óleo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Você que está com sua Bíblia, por favor, abra do Evangelho de João no capítulo 7. Evangelho de João no capítulo 7. Nessa conversa que tivemos com o missionário Alexandre da Rosa, eu fiquei assim muito honrado de poder almoçar com ele. Nós fomos conversando, chegou uma altura, ele olhou para mim assim e ele falou assim: pastor, você é crente, pastor? Você é crente? Eu falei: sou crente, pastor. Ele falou, porque a gente foi contando testemunhos, fui falando de você para ele, disso, daquilo e tal. Daí eu falei para ele assim: pastor, eu tenho algumas coisas que eu guardo no meu coração. Quando eu vou falar com outro pastor, ou vou num culto, numa reunião como agora, a hora que o pastor que está falando pega a palavra, eu olho no relógio. Se ele demorar mais de 5 minutos para citar um texto bíblico, eu levanto e vou embora. Ele falou: pastor, gostei disso. Então, irmão, quando você for ver qualquer mensagem, pode ser uma igreja ultra mega giga tudo, pode ser uma igreja ultra mega giga nada, pode, aonde for, olhe no relógio, a hora que o pregador pega a palavra. Se ele ficar mais de 5 minutos, blá 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 blá, 10 minutos, 15 minutos, 20 blá 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 blá, e não citar a Bíblia, meu irmão, levanta e vai embora. Temos um acordo? Amém? Precisa ter Bíblia, meu irmão. Amém? Bíblia. Aliás, recomendo para você, na roda que você estiver, no horário que você estiver, experimente citar versículos bíblicos. E você vai ver como muda a ambiência do lugar em que você está. Amém? João capítulo 7, estou falando quase mais de 5 minutos sem citar a Bíblia. João 7, não quero que você vá embora. Versículo 1, a Bíblia diz assim: depois disso, andava Jesus pela Galileia, e já não queria percorrer a Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Nós começamos aqui na semana passada e falamos sobre os tempos, os ciclos de Deus na vida do cristão. E só para relembrar um pouco, afofar aí o terreno da sua memória, se o próprio Filho de Deus, Jesus, decidiu ficar na Galileia e não ir para a Judeia porque havia uma ameaça de morte, por que nós não fazemos uma leitura melhor das coisas à nossa volta, dos tempos à nossa volta? Você deve lembrar que nós comentamos que nós somos muito hábeis em ser simples como as pombas, mas ainda aprendizes em ser astutos como a serpente. E muitas vezes nós antecipamos alguns tempos da nossa vida e nos ferimos, e muitas vezes deixamos de aproveitar oportunidades e nos frustramos. Mas existe um mistério. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Meu irmão, existe algo chamado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Esse lugar existe, esse lugar é real, esse lugar é para você, esse lugar é para nós, é para o teu casamento, para as tuas finanças, para todos os projetos da sua vida. É interessante que João capítulo 7
Você deve se lembrar que Jesus, ele fala para os seus irmãos que estão pressionando ele para tomar uma decisão. E Jesus diz uma coisa curiosa, ele diz: o meu tempo ainda não chegou. O próprio Senhor Jesus, ele diz: existe a hora certa para todas as coisas. E nós vimos algumas maneiras de como perceber esse tempo na nossa caminhada. E algumas coisas nós percebemos que o tempo de Deus na nossa vida normalmente desafia a lógica humana. Quando tudo diz para uma direção e Deus te dá um projeto diferente, né? Você está lá no pronto-socorro, todo mundo querendo costurar você e não está quebrado. O tempo de Deus, quando Deus se manifesta, desafia a lógica humana. Quem que vai parar debaixo de um pneu do caminhão e sai num pedaço só? O tempo do livramento de Deus, o tempo de Deus, ele desafia a lógica humana. Vimos também que o tempo de Deus, ele mexe com a nossa zona de conforto, está lembrado? Nós somos hábeis em construir ninhos, né? A gente gosta de se acomodando, um confortinho aqui, um confortinho ali, né? E Deus vem e mexe nisso. Quando você percebe essa mexida na tua zona de conforto, saiba que Deus está mexendo com você e quer levar você para um outro tempo. E outras características que nós vimos sobre o tempo de Deus. E hoje eu quero continuar e ministrar mais alguns aspectos sobre como eu percebo se eu estou no tempo de Deus, se eu estou no ciclo correto da minha vida. Você já viu? Isso é engraçado que eu vou falar agora. Me lembrei agora, Vani. Pensei no exemplo, é engraçado. Isso é coisa de mulher, isso que eu vou falar. Coisa de mulher. Então os homens, por favor, não me ouçam por um instante. Mas já viu mulher? Quando ela vê uma outra mulher, se ela é novinha e põe uma roupa assim mais escandalosa, onde já se viu? Que escândalo essa roupa. Não é assim? É. Mas a mulher já está com a idade para lá do Noé, de 180 anos, põe a mesma roupa. Não tem mais idade para pôr essas roupas. Ué, era um escândalo ou não tem mais idade? Vocês já ouviram isso, mulheres? Vocês já fizeram isso, né? Onde já se viu que escândalo? Não tem mais idade. Tá, mas é para pôr ou não é para pôr? Você já percebeu que às vezes nós também entramos em alguns cantos da nossa vida que ou é um escândalo, ou já não tem mais idade para aquilo? Está fora do tempo. O tempo de Deus para a sua e para a minha vida, meu irmão, é um lugar muito, muito especial. Aprendemos na semana passada que uma das maneiras de perceber esse tempo é no oculto, é no secreto com Deus, é meditando na palavra dEle. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar hoje, o tempo de Deus, ele normalmente se manifesta na quietude e na espera. Ouça esse texto da palavra de Deus. Provérbios 19, versículo 2. Provérbios 19, 2. Diz assim: o homem precipitado peca. O homem que se precipita, ele peca, ele entra em confusão. Eu acho que eu citei na semana passada um pouco desse exemplo, né? Quantos aqui nessa pandemia deram cliques precipitados no seu computador, no seu celular, no seu tablet e compraram as coisas lá? Aí quando finalmente chegou a encomenda, né, minha irmã, aquele sapato que você comprou, né? Aí você, na foto, aquilo brilhava, tinha luzinha, tava fumaça. A hora que você vai pôr, ele já entra arranhando no pé, já fica picando, né? E aí tem preguinho que pregaram por baixo. Aí você, me precipitei. Não é assim. Não é só com as irmãs, né? Eu outro dia comprei um sapato assim. Aí eu vou andar com o sapato, você anda meio assim, saltando assim, sabe? Aquilo chega a doer as batatas da perna, dói tudo. Digo, não tem jeito. Mas era tão bonitinho. O homem precipitado peca. Pior que eu fiquei com dó de dar embora o bichinho. Está lá. Está lá, para me lembrar, eu não precipitar mais. E a Verinha olhou torto ainda, quando eu, Verinha, vou comprar esse negócio aqui. Está barato. Custa 1.000, mas se comprar agora é 800. Mas se comprar imediatamente, 600. Mas se fizer já, 150. Se você clicar o primeiro é 50. É uma super oferta, mas não vale nada, meu irmão. O homem precipitado peca.
Você sabia que o tempo de Deus tem a ver com esperar? Muito mais do que se antecipar. Olha esse texto da palavra de Deus. Isaías 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Olha o que a Bíblia diz. Meu irmão, é tão importante nós discernirmos isso. Se quer entrar no tempo de Deus, a primeira coisa, espere. Chega de tomar decisão sob pressão. Nós vimos o próprio Senhor Jesus sendo pressionado pelos irmãos dele para fazer milagres, para ir para a Judéia. Ele diz, não é o meu tempo. Meu irmão, quantas decisões nós já tomamos sob pressão? Por exemplo, lá no seu trabalho. Aí de repente levantou lá um filho de Belial lá. Disse, pessoal, vamos pedir a conta coletiva. Vamos quebrar a empresa, vamos pedir a conta. Vamos. Aí pediram a conta e agora? Agora é isso. Vamos quebrar a empresa. Certo, mas e daí? Não, quebrou a empresa. Tá, e a gente? Estamos quebrados. Quantas vezes você já entrou nessa assim, sob pressão? O tempo de Deus, meu irmão, tem a ver com aquietar-se e com esperar e aprender a ouvi-lo. A Bíblia diz em Isaías 40, 31, espera no Senhor. Espera no Senhor. Esperar no Senhor, meu irmão, não é fazer uma posição de Buda e ficar sentado em algum lugar estranho. Esperar no Senhor é gastar tempo com esse livro aqui. Isso é esperar no Senhor. Isso é esperar no Senhor. É interessante, amados, que a Bíblia fala, não citei de manhã, mas vou mencionar, em Gênesis 21, 2, Sara engravidou e teve um filho na época fixada por Deus. Você conhece a história de Abraão e Sara? Quando veio a notícia que Sara ia engravidar, ela riu. Ela diz, não, já passou o tempo. Quanto se sente assim, pastor? Em relação à minha vida, meu ministério, algumas áreas do meu casamento, alguns projetos que eu tinha profissionais, já passou o tempo. Estou aqui em nome de Jesus para dizer para você que hoje é tempo de começar de novo, meu irmão. A Bíblia diz que no tempo determinado por Deus, Sara teve um bebê. Por que você não agarra para você, Deus? É comigo essa palavra. Deus tem um tempo para você. Veja que mais algumas características sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus, meu irmão, ele se manifesta no conselho. Como assim? O tempo de Deus, ele nunca vai se manifestar no meio da multidão. Usei esse exemplo semana passada. Imagine você no estádio de futebol. Né? E Coxa, e Atlético, e Paraná. Nem sei se existe. Pandemia acho que acabou com tudo esse troço aí, né? Mas enfim, você está lá, socado no meio do povo. Você já fez isso? Você toma uma decisão importante num lugar desses? Você acha que pessoas tomam decisões importantes? Vamos fazer a cirurgia, vamos assinar o contrato. Ninguém faz isso. Por que você faria? O tempo de Deus, meu irmão, ele se revela no conselho da palavra de Deus, não na pressão das outras pessoas. Veja esse texto de 1 Samuel, capítulo 25, versículos 32 e 33. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 32 e 33. Olha o que diz esse texto. 1 Samuel, capítulo 25, versículos 32 e 33. A Bíblia, ela nos diz assim. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, e bendita sejas tu, que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. De outra forma, na verdade, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer mal, que se tu não te apressaras e não vieras ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Para contextualizá-lo, Davi
ouviu um conselho, o que impediu ele de cometer uma loucura. O que aconteceu naqueles dias? Davi tinha os seus guerreiros, os seus homens, e eles habitavam uma região específica. E ali naquelas imediações tinha a chácara de um sujeito chamado Nabal. E uma vez por ano, e chegou aquela época que o Nabal resolveu tosquear as ovelhas. E Davi e os seus homens protegiam aquelas ovelhas, aqueles rebanhos. E o Nabal foi tosquear e foi fazer um churrasco. Davi envia alguns homens dele para Nabal e diz: ei, beleza, prepara aí algumas paletas aí desse cordeiro. Eu já estou preparando meu molho de hortelã aqui, né? Eu gosto assim bem crocante por fora, macio por dentro. Meu irmão, né? Já vou preparar aqui uma couve, uns negócios, brócolis, né? Só que o Nabal, ele dá uma resposta dura, diz: não, eu não tenho nada a ver com vocês, eu não vou dar do meu churrasco para vocês. E tocou esses homens de Davi. Quando eles chegaram para Davi, Davi ficou muito indignado e disse: não aceito esse desaforo, vamos dar um couro nesse Nabal, vamos matar todos os homens lá. E os homens foram para fazer isso. Uma precipitação. A mulher do Nabal correu, quando ela soube, ela disse: vai ficar feio para o nosso lado. Preparou uns quitutes lá e foi até Davi, encontrou ele e disse: Davi, não faça isso, meu marido é louco mesmo, mas não faça, vai ser ruim para todo mundo. E aí que ele diz: ainda bem que você veio me dar esse conselho, foi Deus que usou você para me aconselhar. Meu irmão, o tempo de Deus na sua vida, ele se manifesta mais do que você imagina através do conselho do teu irmão, da tua esposa, do teu pastor. Você sabia disso? Ou você ainda toma as tuas decisões todas sozinho? Não, eu decido sozinho, eu não preciso da opinião de ninguém. Não é opinião, é conselho, é diferente de opinião. Não quero ninguém palpitando na minha vida, mas ninguém quer palpitar na tua vida. Você já chegou à conclusão que precisa de conselho? Ou você ainda se acha autossuficiente? Meu irmão, eu preciso de conselho. Eu não preciso de pressão para tomar decisões. Mas o conselho de Deus através do meu irmão, esse nós precisamos. Meu irmão, renda-se a essa verdade. Pare de tomar as decisões sozinho. Quantos lugares de angústia, quantos lugares difíceis. Amados, é interessante que o último culto que nós tivemos aqui, em 15 de março, que foi no 8º ano de aniversário, foi o pastor Harold. No último culto, antes de começar aí a pandemia e tudo que aconteceu, o pastor Harold trouxe uma palavra. E muita gente ficou olhando para ele assim com cara de paisagem, mas outros, é para mim essa palavra. E a palavra que ele trouxe, ele disse: nós estamos entrando na década do shift, da mudança. Alguma coisa vai acontecer, esteja preparado. Quantos lembram dessa mensagem? Quem lembra? Glória a Deus. Você percebe que vem um conselho, cabe a você receber Deus. Eu quero estar preparado, ou não, acho que não vai acontecer nada. Esse líder não sabe tanto a si mesmo. Eu não sei se a oração dele vai fazer diferença nessa minha decisão. Aprenda a ouvir conselho. Não aceitar opinião nem palpite, muito menos pressão, mas ouvir conselho. Claro, até aqui, meus irmãos, é interessante que o Senhor Jesus, e eu quero caminhar aqui para o final, que isso aqui marcou muito a minha meditação quando eu pensava sobre o tempo de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 39. Era um momento extremamente decisivo na vida e no ministério do Senhor Jesus e de todos nós. Mateus 26, 39. A Bíblia diz assim: indo um pouco mais adiante, Jesus prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você imagina o momento da vida de Jesus? Angústia, tristeza. E uma vez eu vi um pregador falar uma coisa curiosa, quando Jesus diz: afasta de mim esse cálice, não é que ele não queria ir para a cruz. É que a pressão estava tão grande, ele não queria morrer antes do tempo.
Ele queria cumprir o tempo e morrer na cruz. Mas além disso, o que mais me chama a atenção, meu irmão, é quando Jesus ele faz essa oração, e é uma oração que parece que saiu meio de moda. Não sei como que é lá, pastor Lázaro, mas essa é uma oração que a gente acaba não ouvindo muito. Que oração, pastor? Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. Aonde estão os cristãos que ainda fazem esse tipo de oração? Nós estamos tão encharcados de uma mensagem triunfalista, que você pode, você faz, você é, você isso, você aquilo. Aonde estão os crentes que querem entrar de tal maneira no tempo de Deus a ponto de se arriscarem e dizer: Pai, existe a tua boa, perfeita, agradável vontade. Eu estou com 1000 planos aqui, Pai. Mas vamos fazer o seguinte: a tua vontade antes da minha. Meu querido, responda para você mesmo. Quando foi a última vez que você fez essa oração? Pai, sabe de uma coisa? Entrar no teu tempo tem a ver com abrir mão da minha vontade. Principalmente quando as coisas estão muito boas. E você pode decidir para A, para B, para isso, para aquilo. Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade. Meu irmão, isso é revolucionário. Quanto mais os crentes voltarem a essa prática, mais nós vamos abençoar o nosso próximo. Por exemplo, te dou um exemplo. Agora no começo da mensagem eu convidei você, nos ajude na EBI. Nós precisamos de professores voluntários. E aí vem um pensamento no seu coração: não, nem tenho filhos, eu sou muito culpado, eu não levo jeito para criança, eu nunca fui criança, eu não sei o que com criança. E se você encaixar nessas desculpas uma oração dizendo: Pai, bem certinho, eu não gosto de criança, acho que nunca fui criança, eu não consigo ver uma fralda cheia, mas faça-se a tua vontade, Pai, não a minha. Você tem coragem de fazer essa oração? Se você tiver coragem, saiba que tem um acordo com o Espírito Santo para ele chamar muitos aqui para professores. Você vai engrossar as fileiras dos professores. Você entende o que eu quero falar, meu irmão? O tempo de Deus tem a ver com esperar. O tempo de Deus, ele tem a ver com ouvir e receber conselhos. E o tempo de Deus tem a ver com abrir mão da própria agenda e dizer: Pai, a tua vontade antes da minha. Eu quero terminar apenas com uma citação de um exemplo que nós encontramos. A parábola do filho pródigo, não precisa abrir. 2 irmãos e um pai. O mais novo diz: Pai, me dá minha herança. Ele vai e gasta mal. O mais velho, por sua vez, também recebeu herança e não gastou nada. Agora você encontra 2 moços frustrados. Um porque antecipou o tempo e outro porque perdeu tempo. Como que o pai tratou ele? Tratou assim como eu quero tratar você hoje à noite. O pai falou para ambos: é tempo de recomeçar. Aquele que antecipou, aquele que perdeu tempo. Eu digo para você, em nome de Jesus, é tempo de recomeçar. É tempo de entrar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, meu irmão. É tempo de aceitar conselho. É tempo de ir para o secreto na palavra de Deus. É tempo de se expor à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dizer: Pai, a tua vontade antes da minha. Você tem coragem de fazer essa oração? Convido você a ficar em pé, por gentileza. Obrigado, Senhor. Pai Celestial, muito obrigado, porque podemos fazer essa oração. Torriqueira labaxeira labamas. Tere labamas, torriqueira labamas. Pai, eu sei que homens e mulheres estão derramando o seu coração na tua presença nessa hora. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor está trabalhando nos corações. E o Senhor está lembrando situações onde nos antecipamos, outras que perdemos tempo. Mas, Espírito Santo, peço que venha a tua segurança, a tua quietude uma vez mais a cada coração. Pai, eu declaro que cada um aqui, cada um que ouve essa mensagem, entra no tempo e na vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Pai, e nós ousamos orar como o Senhor Jesus orou. Não a nossa vontade, mas a tua vontade para nossas vidas, Pai.
Ousamos declarar isso com nossos lábios. Você pode dizer comigo assim: não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Não a minha vontade. Você pode repetir: não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. A tua vontade, Senhor. Pai, obrigado pelo privilégio de orarmos isso. Pai, eu declaro experiências extraordinárias, Pai. Um último trimestre desse ano maravilhoso, Pai, de realização, de sonhos se cumprindo, sonhos nascendo, em nome do Senhor Jesus. É tempo de estar em pé, é tempo de crer novamente, é tempo de dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Ainda... Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.